Bem-vindos, gente, à quarta aula do curso Apocalipse Simplificado. E hoje nós temos muita coisa importante para falar e eu preciso que você preste muita atenção porque nós vamos falar sobre as 4 ideias sobre a volta de Jesus. Um ponto pacífico é: Cristo voltará. Ninguém duvida disso, todo cristão real, verdadeiro, sabe que ele voltará. Ele veio uma vez e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Agora, temos 2000 anos de debate sobre qual é a forma que ele voltará. Como eu já disse em aulas anteriores, durante 1000 anos, 2000 anos, a igreja vem debatendo, a igreja vem discutindo essas 4 ideias. E essas 4 linhas, essas 4 vertentes, elas têm sido debatidas por muita gente boa. Imagina pessoas como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Martinho Lutero, Jonathan Edwards, você pega os reformadores, os apóstolos, tanta gente boa conversou sobre como seria essa volta de Jesus e a gente quer então apresentar para você hoje as 4 ideias. Eu não vou hoje dizer qual é a minha ideia da volta de Jesus, não, porque eu vou revelar isso na quinta e na sexta aula, onde eu vou falar sobre a grande tribulação e onde eu vou falar sobre como será o milênio. Mas hoje eu quero que você preste muita atenção para você saber quais são essas 4 ideias e até para você entender como que outros irmãos pensam em outros lugares do mundo. Volto a dizer, não é considerado heresia pensar em nenhuma dessas 4 teorias, porque, como eu já disse, isso tem sido pensado e discutido há milhares de anos. Mas você precisa entender como a igreja tem pensado a volta de Jesus, para você não ser uma pessoa que não sabe nem dar uma resposta de como o seu Senhor virá. Então eu quero ler o texto que está aqui em Apocalipse, capítulo 19, verso 11. É emocionante. Se você não se emocionar com isso aqui, ó, não tem álbum de casamento que vai te emocionar, não tem viagem para Dubai que vai te emocionar, não tem filho nascendo. Isso aqui, olha aqui. Apocalipse 19, 11. Vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, sua cabeça tem muitas coroas e um nome que só ele conhece, mais ninguém. Está vestido com um manto sujo de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e em seu manto e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o texto continua dizendo que eles descem e se colocam em posição de guerra. Contra quem? Contra o exército da besta, do falso profeta, do anticristo. Essa é uma das cenas da volta de Jesus no Apocalipse. A volta de Jesus aparece umas 5 ou 6 vezes só no livro do Apocalipse. Por isso que eu disse para vocês lá na primeira aula que o Apocalipse não pode ser entendido cronologicamente. São cenas sobrepostas. É igual os filmes de Hollywood de hoje que volta no passado, vai na frente. Então essa é uma das cenas da volta de Jesus. Mas os cristãos têm 4 ideias sobre a volta de Cristo. A primeira dessas ideias é chamada de os pré-milenistas ou os pós-tribulacionistas. Calma, não fica nervoso não, você vai entender o que cada termo desse significa. Esse primeiro grupo, os pré-milenistas, eles creem que Cristo virá para reinar durante 1000 anos na Terra e só depois haverá uma derrota final de Satanás e o juízo final. Esses são aqueles que acreditam que vai primeiro ter o milênio, para depois Cristo estabelecer o seu reino de uma vez, derrotar o mal e chegarmos no estado eterno. Nós temos um segundo grupo, que são os pré-tribulacionistas, mais conhecidos como dispensacionalistas. Já vou adiantar que aqui no Brasil, esse segundo grupo é o grupo que tem mais, que é mais popular, que é a ideia que as pessoas mais aceitam os dispensacionalistas. Eles acreditam
que Jesus virá em duas etapas. Uma vinda secreta só para buscar a sua igreja antes da grande tribulação e uma outra vinda para todos, juntamente com a sua igreja, para inaugurar um período aqui na Terra que vai se chamar milênio, e eles acreditam num milênio literal, um milênio mesmo de 1000 anos, onde esses 1000 anos Cristo vai reinar como um político mesmo, assentado num trono, governando as nações. Essa é, no Brasil, a ideia mais popular. Mas eu posso te garantir que em muitos lugares do mundo, ela não é nem de perto a mais citada. E nas próximas aulas nós vamos ouvir algumas coisas que vão mexer muito com você, por isso não perca as próximas aulas, a quinta e a sexta aula, onde a gente vai falar sobre a grande tribulação, o milênio, e onde eu vou dar a minha opinião pessoal. O terceiro grupo, a terceira ideia sobre a volta de Jesus, são os pós-milenistas. Olha bem o que os pós-milenistas creem. Eles acreditam que a igreja vai evangelizando o mundo, vai transformando as nações, vai mudando os hábitos dos seres humanos e que isso vai cristianizar toda a terra. Todo mundo será alcançado, todo mundo mesmo. E aí, depois de um período de bastante paz e prosperidade, de 1000 anos, Cristo virá para buscar a sua igreja. Este é o pós-milenismo. O pós-milenismo já teve momentos assim, nesses 2000 anos de cristianismo, aonde foi a ideia mais aceita durante um certo tempo. Mas hoje em dia o pós-milenismo ele está assim em baixa em muitos lugares do mundo. Essa ideia não é uma das mais aceitas, não. E a quarta e última ideia sobre a volta de Jesus são os amilenistas. Os amilenistas não acreditam no milênio literal, mas sim que ao final do princípio das dores virá a grande tribulação, já entra o anticristo de cara, aí vem a grande tribulação pela qual a igreja passará e só ao final Jesus virá trazendo o juízo final e o estado eterno. Esses são os amilenistas. Eles não acreditam que esse milênio é 1000 anos mesmo, tipo o ano 1000 até o ano 2000. Eles acham que isso é um tempo simbólico. E eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e que ao final, então, Cristo vem, uma única volta, não vai ter arrebatamento da igreja antes da tribulação, como os dispensacionalistas creem. E eles acreditam que aí sim, Cristo vem uma única vez, estabelece o seu reino na terra. Por que é importante você entender essas 4 visões sobre a volta de Jesus? Porque você tem liberdade como crente de ler o livro do Apocalipse, de ler Mateus 24, de ler o livro de Daniel, de estudar, inclusive aqui comigo, e tirar a sua conclusão. Você tem essa liberdade. Por exemplo, não temos essa liberdade com relação a sexo antes do casamento ou sexo fora do casamento. Isso é um princípio, está fechado. Deus não abriu para negociações nesse princípio do sexo ser permitido só dentro do casamento. Mas, dentro do assunto volta de Jesus, nós temos essa possibilidade de crer, então, primeiro, vamos lá, ou você pode ser um pré-milenista, né, que também é chamado de pós-tribulacionista, ou você pode ser um pré-tribulacionista, mais conhecido como dispensacionalista, que é aquele que crê que vai ter 2 voltas de Jesus, uma em secreto só para a sua igreja, para buscar a igreja, e outra no final da grande tribulação. Você pode ser um pós-milenista, que é aquele que acha que o mundo vai sendo cristianizado, vai sendo transformado pelo evangelho, e lá no final Jesus vem e estabelece o seu reino. Ou você pode ser um amilenista, que é aquele que acha que está todo mundo aqui vivendo, de repente começa a grande tribulação, no meio dessa grande tribulação surge esse anticristo, e no final desses 7 anos de grande tribulação, Cristo vem uma única vinda, destrói o exército do anticristo e estabelece definitivamente o seu reino na terra. Qual é a sua ideia? Bem, eu te aconselho a estudar bastante esse livro e essa matéria antes de você bater o martelo.
né? Eu vou confessar para vocês aqui uma coisa. Eu, Lucinho, já mudei de opinião dentro dessas 4. Eu já criei de uma maneira, mas depois de estudar mais e de ouvir mais e de pesquisar mais e ler mais, eu mudei. Isso é possível. Não significa que eu sou um vira-folha, não significa... Não, é uma questão que gente muito maior do que eu e você vem discutindo há 2000 anos. O importante é, Cristo vai voltar, você pode estudar para chegar a que conclusão você quiser chegar, mas um alerta eu quero dar. Cada uma dessas teorias sobre a volta de Jesus produz um tipo de cristão diferente. Eu vou falar sobre isso lá numa das aulas, mais para o final do curso, mas eu queria que você soubesse que existem essas 4 linhas que pensam a volta de Jesus de forma diferente. Uma coisa é certa, ele virá, temos que estar preparados, isso é ponto pacífico, e eu e você temos que trabalhar para ele, como se a volta dele fosse demorar muito, mas temos que nos santificar e nos preparar como se a volta dele fosse amanhã. Mas se prepare para as 2 próximas aulas, onde eu vou falar sobre a grande tribulação, eu vou falar sobre o milênio e eu vou então dizer em qual dessas ideias aqui eu me classifico e por quê. Por hora, fique com essa ideia aí de que existem esses 4 pensamentos da volta de Jesus e comece a pensar para você tomar a sua decisão. Mas se prepare, porque o Cordeiro virá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós temos que estar prontos. Te vejo na próxima aula.